Olá, Cora. Vamos dar início às perguntas do nosso podcast. A primeira pergunta é: quais as vantagens das energias renováveis e não renováveis? Olá, boa noite. Eu sou engenheira civil, meu nome é Cora, e eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. O que vocês têm aí de dúvidas sobre painéis fotovoltaicos e até sobre energias renováveis, né? A gente sabe a importância que tem e o potencial energético que o Brasil tem. Bom, as fontes de energia renováveis, como a solar, eólica, hídrica, elas são como uma poupança para o planeta, né? Enquanto as não renováveis, os combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás natural, eles são como um cheque especial, né? Que são usados demais em custo alto. As fontes renováveis usam recursos da natureza que se renovam sempre, como o sol, o vento, a água, e por isso não se esgotam. Já as não renováveis, como o petróleo, são limitadas, demoram milhares de anos para se formar, então podem acabar. As fontes renováveis quase não poluem, ajudando a reduzir o aquecimento global. São mais seguras e não liberam substâncias que prejudicam a saúde e contribuem para uma independência energética do país, gerando empregos, a famosa economia verde, né? E as fontes de energia não renováveis, elas liberam grande quantidade de gases poluentes, causando impactos de chuva ácida, por exemplo, ou danos ambientais. Podem prejudicar a saúde com a poluição do ar e aumentam a dependência de combustíveis importados, trazendo riscos também na extração e transporte. Certo. A próxima pergunta é: como funciona a geração de energia solar fotovoltaica? Sobre painéis fotovoltaicos eu sou um pouco suspeita a falar, porque tenho na minha residência e às vezes tento convencer o pessoal a fazer o próprio sistema, mas assim, de uma forma simples, a energia solar ela funciona graças ao efeito fotovoltaico, né? Então, nos painéis solares, esses painéis eles são feitos de um material chamado silício. Quando a luz chega nesses painéis, esses elétrons de silício se movimentam. Quando eles se movimentam, é criada a eletricidade, né? Nesse momento ainda em corrente contínua. Então ele passa pelo inversor, depois que ele passa pelo inversor é que vira uma corrente alternada. A corrente alternada é o tipo de energia que a gente utiliza para ligar nossos aparelhos domésticos, né? Então chuveiro, geladeira. E tem mais, né? Se você produzir mais energia do que está usando, o que sobra, ele volta para a rede elétrica da distribuidora. No caso aqui, a Coelba, né? E vai virar crédito para você gastar. Você pode gastar, acho que, se não me engano, em 60 meses, se não me engano. Né? Então, vocês, num momento onde a gente tem uma sobra de energia, por exemplo, no verão, a gente tem muito fator energético, né? Então você vai ter uma sobra de energia que no inverno, por exemplo, vai faltar. No inverno onde é muito nublado, tudo, você vai utilizar daqueles créditos que você não utilizou, no caso, no início do ano, por exemplo. Só um exemplo. Excelente. Embora a gente vê, essas ampliações de energia solar, a gente vê que ainda existem desafios quanto a isso. Então, quais seriam esses desafios? O primeiro desafio que a gente enfrenta é o próprio governo, né? Porque existem tarifas dentro dessas concessionárias da Coelba, né? Falando aqui, que a gente está no estado da Bahia. Então, tem outras concessionárias, mas aqui rege a Coelba. Então, você gera energia, mas tem um custo, tanto para você utilizar a rede deles, como para você pegar essa energia de volta. Então, é como se você produzisse energia. Você não tem nenhum incentivo para financiar, porque o governo não incentiva você a financiar, então você paga quase o dobro do valor de um investimento, né, de placas. Então, se você estiver comprando aquelas placas, é como se você pagasse duas daquelas. Então, você não tem incentivo para colocar as suas placas. E no ato, depois que você coloca, você ainda paga essas taxas, né? Então, você continua pagando as taxas da Coelba
e para você ter a sua energia que você gerou de volta, você ainda paga mais taxa. Então, acho que o primeiro desincentivo, eu diria, o primeiro desafio seria esse, né? O próprio governo que está aí para taxar a gente, enfim. Fora isso, eu acho que os custos também, né? Os custos de financiamento que não são baratos, como eu comentei, como se fosse o dobro para você financiar. Às vezes falta de informação, porque as pessoas não veem, às vezes, sentido. É um investimento caro, então não é qualquer pessoa que tenha acesso a essa informação e ainda tenha condições de colocar esse investimento, né? Com certeza. Enfim, conta pra gente como é que funcionam as placas solares, como é que funcionam as instalações e principalmente existe alguma taxa para pagar depois de instalar a placa? Que a gente que é leigo, a gente imagina que depois que instalou a placa a gente não tem custo nenhum. Afinal, o sol é de graça. Bom, falando um pouco sobre taxas, na verdade, falando um pouco ainda sobre as instalações fotovoltaicas, existem vários tipos. Na verdade, existe o on-grid e o off-grid. O on-grid, ele é esse convencional, o mais comum que a gente tem, né, que é ligado à rede da concessionária. E aí você paga as taxas da concessionária porque, é óbvio, você está utilizando os serviços da Coelba. É como se fosse o seguinte: as placas estão lá no seu telhado e você está usando energia ali na sua casa, geladeira, ar-condicionado, chuveiro, elétrico. Enquanto está sol, as placas geram energia e você vai gastando ela ali na sua casa ali. Ficou de noite, não tem energia sendo gerada. Então, essa energia vai ser puxada da Coelba. Então, obviamente, você continua usando os serviços da concessionária. Apesar de que você está com uma mini geração, essas taxas, né, são de manutenção para a rede, etc. Tudo bem, ok. Enfim, depois, mais tarde, a gente fala mais um pouco sobre taxas, mas basicamente é isso. Você está usando a rede da Coelba. O off-grid é um sistema de baterias. Só que, assim, seria maravilhoso se eu dissesse a vocês que o custo não ia ser tão diferente, mas realmente é muito impactante um sistema off-grid. E é muito surreal, assim, é fora da realidade, então não tem muito sentido. Por isso que, convencionalmente, né, normalmente a gente continua usando o serviço convencional, que é esse de jogar o extra para a Coelba meio que compra essa energia e te manda de volta depois com algumas taxinhas. Bom, sobre as taxas da Coelba, existem algumas taxas que depois de 2023 foram implementadas, que é acho que, se não me engano, a taxa do fio B, que é essa que eu comentei, que a Coelba compra a energia e você compra a energia de volta dela, como se fosse isso. Ou tem gente que chama da taxa do fio branco, eu acho que é essa, do fio B. E as taxas da Coelba também, mensalmente, você tem que pagar a taxa da tarifa mínima. Então, para bifásico residencial é uns 60, 70 reais. E, se não me engano, para trifásico é 130, 150 reais. Você paga mensalmente para usar a rede. Eu acho um pouco caro, mas porque você tem um sistema, mas, enfim, taxas, são taxas. Boa noite, querida. Muito obrigada, Cora, por estar aqui conosco, por responder esse questionário e estar disposta a estar aqui.